Bom, gente, então, retomando, né, a gente finalizou aqui na questão da prevalência e a gente vai voltar a falar, então, dos sintomas e do impacto do TEA na vida dessa pessoa, né? Então, relembrando aí que alguns aspectos fundamentais, essa questão de ser um transtorno, ou seja, de começar no início da vida, começar na infância, e esses sintomas se manterem ao longo da vida. É claro que não vai ser o mesmo perfil, há uma variabilidade de sintomas ao longo da vida, até porque essa pessoa ela pode desenvolver estratégias de manejo com a própria e autocontrole, né, de algumas situações. Então ele vai aprendendo a lidar com aquilo, vai desenvolvendo estratégias e esse perfil de prejuízo, digamos assim, ele vai sendo variável ao longo da vida, tá? Mas vamos chamar, eu chamei muita atenção para a palavra transtorno, agora eu quero chamar a atenção para a palavra espectro, né? Então a gente tem aí, eu coloquei alguns, né, uma série de símbolos que até hoje estão em questionamento, mais utilizado a partir de agora parece ser esse símbolo do infinito, mas a gente já teve aí o quebra-cabeça, remetendo justamente a essa grande heterogeneidade, a essa grande variabilidade de manifestações clínicas e de níveis de suporte, e lembrar que esse termo espectro ele foi inserido ao nome do transtorno em 2013, né, por conta justamente dessa grande diversidade que as pessoas vão apresentando. E eu quero chamar a atenção o quê? Para que cada indivíduo com autismo tem o seu próprio conjunto de manifestações. Ou seja, para ser considerado autista, ele vai ter aqueles prejuízos que a gente comentou, dentro de comportamento, cognição e interação social. No entanto, a gente vai ter manifestações, eu vou chamar assim, fenotípicas, que é expressão desses sintomas, de uma maneira extremamente individual, que torna essa pessoa única dentro do espectro. Então, eu gosto bastante da simbologia desse desenho aqui, né, que vocês veem que dentro do transtorno a gente tem um nível de prejuízo, né, que pode ser variável. Então, o tamanho dessas pétalazinhas é uma representação do nível de prejuízo dentro de cada um dos grupos ou categorias de sintomas colocados aqui. Então, a gente vai ter as dificuldades de comunicação, os impedimentos sociais, o foco intenso ou interesses restritos, né, o hiperfoco ou os interesses restritos, as questões de sensibilidade, as questões de rotina e repetição, e vocês veem a representação aqui, né, de três indivíduos hipotéticos em que a gente vai ver, eu vou chamar de pétalas, né, ou de porções dessa pizza, de tamanhos diferentes, porque a gente pode ter um indivíduo que tem um prejuízo maior em uma área e menor em outra, a gente pode ter indivíduos que têm prejuízos grandes em todas as áreas, então é essa questão da formação da manifestação clínica individual, tá? Então a gente vai ter essa grande variabilidade, por isso essas cores variadas dentro do símbolo do infinito, né? E aí a gente tem uma questão que vai desde das altas habilidades que a gente chama, né? Então, sem associação com a deficiência intelectual, e que justamente essa questão do hiperfoco faz com que ele se destaque em algumas habilidades cognitivas superiores. Tem um outro exemplo que eu lembrei agora, aquela série do médico lá, que estava até passando na Globo, mas que agora eu já esqueci o nome. Vocês vão lembrar durante a aula. Que não é o House, é o outro do menino mais novo, e até aqui essa outra ponta, que é a associação com a deficiência intelectual mais acentuada, tá?
A gente tem uma questão que o DSM traz também em relação ao que é especificadores. Ou seja, a gente pode ter alguns especificadores, algumas questões que vão modular essa manifestação clínica, como a idade, o contexto familiar, porque a gente pode pensar na questão da herança genética, que a gente vai conversar daqui a pouco, essas questões, né, de suporte, então ter acesso ao suporte, não ter acesso ao suporte, e os modificadores em si, que então vão ser as habilidades intelectuais, as habilidades verbais, a concorrência, né, a comorbidade, vocês já estão se acostumando com essa palavra comorbidade, né, que quando eu tenho duas condições concorrentes ali, então eu tenho o TEA e o TDAH, eu tenho TEA e a deficiência intelectual, eu tenho TEA, o TDAH e os transtornos de aprendizagem, eu tenho TEA e o TDC. Isso tudo pode trazer modificações nas manifestações clínicas que podem trazer um prognóstico pior ou mais acentuado. A gente também pode ter associação do TEA com algumas condições neurológicas, então há dentro desse grupo um número de crianças que tem uma tendência maior a ter convulsões, a ter a bexiga neurogênica, a ter alterações de sono. Então, esses complicadores, né, que a gente chama de modificadores. Então, a gente precisa analisar tudo isso, tá? Outras questões importantes de sintomatologia que eu estou listando aqui para vocês, então. Além, então, do CERN, tá? De alterações comportamentais, cognitivas e de interação social. O que que a gente vai analisar? Quais são os sinais? Quais são, vamos chamar aqui de red flags, bandeiras vermelhas, que vão sinalizar para a gente que algo está errado e são sintomas que fazem parte do quadro. Lembrando, há uma grande variabilidade. Tem crianças que têm tudo isso, vão ter crianças que vão ter alguns itens e a gente vai precisar contextualizar tudo isso, tá? Então, pontos importantes, bandeiras vermelhas, acende a luzinha na nossa cabeça. Ausência ou pobre contato visual. Até se falava muito disso como sendo o primeiro marcador, aquela criança que tem até a dificuldade de amamentação, porque ela não consegue olhar essa mãe nos olhos, né? Ah, mas não é o campo visual da criança? Não, gente. Sim, o campo visual de um recém-nascido, ele é menor, ele é curto, ele é de 20 a 30 centímetros realmente, mas que ele é justamente a distância entre os olhos da mãe e os olhos da criança quando colocado no seio amamentação. A natureza é espetacular, né? Então, essa dificuldade nesse contato, às vezes uma rejeição de amamentação, pode ser um sinal extremamente precoce de que alguma coisa vai estar acontecendo a esse desenvolvimento. É sinal de autismo? Não dá para concluir com base em um único recorte. Lembra que isso é algo que precisa ser contextualizado. Lembra que nunca é uma foto, é um filme da vida dessa criança que a gente precisa analisar, tá? Menor sensibilidade às recompensas sociais, falta de interesse por brinquedos, ou tem um interesse muito restrito a um tipo de brinquedo específico, ou está mais interessado em desmontar do que montar o brinquedo, ou de dar a função que o brinquedo tem em si. Desinteresse em compartilhar objetos e experiências. A criança é um ser social, o ser humano aprende pela interação com o outro. Lembrem daquele vídeo que eu trouxe para vocês na primeira aula, né, do começo da vida, né, do documentário do começo da vida. A gente aprende com o outro, a gente não aprende sozinho, né? Então, senão vocês não estariam aqui hoje, né? Fazendo essa aula, tentando aprender com a gente. A gente precisa desse interesse em compartilhar os objetos, em compartilhar as experiências. A gente tem muito aquilo na criança, né? Mamãe, olha o que eu fiz. Eles precisam dessa validação do outro.
E essas crianças têm uma dificuldade nessa interação, nesse chamamento social. Intolerância ao contato físico, então essas vão lembrar tanto da hiperreatividade sensorial quanto da hiporreatividade sensorial. Posturas e medos que não são usuais, falha na expressão do sorriso social, então bem marcado quando a gente vê fotos de crianças autistas, aí uma que é muito, acho que está muito na mídia, o filho do Marcos Mignon, né, que ele é um ativista e ele luta muito pelas questões dos direitos, né, mas prestem atenção nas fotos do filho dele quando precisa dar um sorriso, né, aquela questão da expressão do sorriso social, ela é difícil, ela é quase que forçada, vamos tirar foto, né? Faz uma coisa assim, né? Ela não é tão natural, não é expressa de uma maneira natural, parece um sorriso artificial, porque realmente ele é construído, ele é ensinado que deve ser feito daquela maneira, mas ele não tem aquela naturalidade da significação que para uma criança típica. A gente tem alterações no sono, né? No ciclo sono-vigília. Então, a gente pode ter crianças que demoram para dormir, que têm uma dificuldade na iniciação do sono, podem ter crianças que têm a agitação durante o sono, terror noturno, tem crianças que vão ter aquela troca do sono do dia pela noite. Então, a gente tem uma dificuldade dessa autorregulação interna. A gente tem oscilações de humor, e que elas podem ser justamente desencadeadas pela quebra dos padrões, pela inflexibilidade cognitiva, mas também pela hiperresponsividade sensorial. Então, eles acabam tendo uma fadiga mental, hiperprocessamento de muitas informações, e isso gera ansiedade, estresse, alterações mesmo, até a apatia em alguns momentos, que a gente chama de meltdown, né? Eles estão uma fadiga mental muito grande, às vezes para alguém de fora parece que é por nada, né? E não é, na verdade, todo o processamento do mundo às vezes gera uma hiperresposta e eles realmente estão cansados. E a gente tem alteração do tônus muscular, então tônus é aquele estado de tensão do músculo em repouso necessário para a execução dos movimentos. Então, hipotonia é esse tônus mais baixo, são aquelas crianças parecem mais molinhas, parecem bonequinhas de pano, então a gente tem uma frouxidão ligamentar associada, algumas alterações posturais, então o tornozelo você vê mais desabado para dentro, o joelho pode estar um pouco mais hiperestendido, isso pode levar essas crianças a manterem uma postura sentada em W, por mais tempo. Então, tem algumas questões ligadas à hipotonia. A gente tem uma tendência, não em todas as crianças, e a explicação não é a única questão sensorial, como eu dei o exemplo mais cedo, mas a gente tem uma parte dessas crianças que evoluem para a questão da marcha em ponta dos pés. A questão da dispraxia motora, então a gente tem tanto a documentação da comorbidade com TDC, quanto essa questão da praxis. Lembram na aula de TDC que a gente falou que a dispraxia é o sintoma e o TDC é a condição clínica, né, junto de todos aqueles critérios que a gente descreveu. Então, a gente vê as duas questões dentro do TEA. A gente pode ter uma dispraxia motora, que é reflexo de uma alteração sensorial, por exemplo, e a gente pode ter a dispraxia como manifestação do TDC, muito mais relacionada ao planejamento motor, ao controle da coordenação. Então, a gente vai até falar um pouquinho disso quando a gente falar das bases neurais, né? Pouca expressão sensorial, né? Então, a dor, calor, ou frio, ou muita. Então, lembra que tem os dois perfis, tanto a hipo quanto a hiper, reatividade sensorial. Dificuldade em localizar um desconforto, então, tem essa manifestação que está relacionada à percepção corporal, então, vou falar de duas
outras modalidades sensoriais não usuais, né? Que seriam a propriocepção e a interocepção. Então, o que é a propriocepção? Aquela relacionada ao que o meu corpo está fazendo, é o reconhecimento das posições do corpo no espaço. Então, a propriocepção ela está ligada a receptores que estão nas articulações e nos músculos, que dão a informação disso, de que o meu corpo está fazendo. A interocepção ela está ligada ao que o meu corpo está sentindo. Então, estou com fome, tô com o estômago cheio ou vazio, tô com a bexiga cheia ou vazia, tô constipado, quero ir no banheiro, tô com sono. Então, essas sensações internas, elas fazem parte da interocepção. Então, além de toda a questão das outras modalidades sensoriais, essas crianças também têm essa dificuldade na percepção, que é decodificar todas essas informações que vêm da esterocepção, que dão informação do que o mundo está fazendo, informações da propriocepção, que nos dizem o que o meu corpo está fazendo, e da interocepção, o que o meu corpo está sentindo, decodificar. Perceber esses estímulos, decodificar, dar significado para isso, para levar ao planejamento do que deve ser feito agora. Esse é o ponto em que a gente tem alterações no autismo, tanto nessas entradas quanto no processamento dessas informações. E que vão refletir, claro, em como que vai ser a saída de tudo isso, né? Uso da mão dos outros para brincar, aí você fala, nossa, mas aí não tem a questão da interação social? Mas é uma questão atípica, né? A gente não querer, às vezes, pegar no brinquedo e pegar pela mão do outro, ou até apontar com a mão do outro, né? Então, cadê? Mostra para mim. Pega na sua mão e mostra onde está, cadê a água? Então, essa dificuldade de brincar com a própria mão ou de apontar com a própria mão, essa sinalização da linguagem não verbal, ela é alterada. Dificuldade em mudar o foco de atenção, então aquela questão do hiperfoco e aquilo que está totalmente motivado e engajado faz, mas essa inflexibilidade cognitiva para mudança do foco. Generalização de aprendizados. É difícil, o que é generalização? Então, eu aprendi uma habilidade, vou transferir para outros contextos. É a rigidez cognitiva, né? Perceber perigo, eles têm dificuldade em perceber perigo, tem essa sinalização menor. Simular, imaginar, realizar atividades de faz de conta, também tem bastante dificuldade com essa abstração. Tudo é muito no concreto, tudo é muito no passo a passo. Você tem que ensinar os porquês. Então, aquelas pistas sociais são muito difíceis de serem captadas, tá? Manutenção da atenção e da concentração também pode ser algo que está comprometido, exceto para aquelas habilidades de hiperfoco. E aí a gente chega um pouco nessa questão da neurobiologia, a gente tenta explicar o porquê, como e de onde vem. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é desmistificar todas as hipóteses aí de mãe geladeira, de questões ambientais, em que você não deu educação e que você isso, que você aquilo. É claro que a gente entende do mecanismo epigenético, que a gente tem uma base genética que pode ser potencializada, ou pode ser maximizada ou minimizada diante da integração com questões ambientais. Mas a primeira coisa é que a gente tem que pensar que a gente tem diversos estudos sobre genética, a gente tenta achar esse marcador genético, mas a gente não tem essa resposta estabelecida ainda, tá? A gente tem várias meta-análises, vários estudos que mostram uma herdabilidade na faixa de 64% até 91%. A gente tem que o TEA é um dos transtornos do neurodesenvolvimento com maior herdabilidade, maior coeficiente de herdabilidade. O que é isso? E lembrem uma coisa, gente, hereditário e genético podem ser similares, mas têm conceitos diferentes.
Hereditário é um padrão de herança, ou seja, eu herdei. E a gente sempre herda o quê? O material genético dos nossos pais. Então, toda condição hereditária é genética, mas nem toda condição genética é herdada. A gente pode ter mutações espontâneas no nosso gene. Então, quando a gente fala de genética, a gente está falando de qualquer alteração no genoma, tá? E a gente vê o quê? De estudos de famílias, estudos com gêmeos, estudos com irmãos, estudo em que o pai era autista ou tinha traços dentro, a gente vê um grande coeficiente de herdabilidade, a gente vê um padrão de herança, em até 90% dos casos. Então, a herança genética, ela explica, mas a gente sabe qual é o marcador? A gente sabe qual é o gene? Igual a gente sabe na síndrome de Down, então a síndrome de Down é a trissomia do cromossomo 21. A gente sabe isso aqui? Não sabe por quê? Não tem uma grande variabilidade de manifestações clínicas? A gente também tem uma grande variabilidade de achados em genética molecular. Então não tem um único marcador, a gente conhece genes candidatos. A gente conhece possíveis alterações relacionadas com a síndrome, tá? A síndrome não, desculpa, com o transtorno, tá? É diferente da síndrome em que a gente reconhece esse marcador, tá? Então, a gente tem esses genes candidatos. O que a gente sabe é que o padrão de herança ele é muito frequente, tá? E a questão ambiental, ela entra onde? A gente sabe que as questões ambientais, elas são responsáveis por 1 a 3%, elas explicam 1 a 3% dessas manifestações. E o que entra de fato nessa questão ambiental? Não são os fatores pós-natais. O que a gente está vendo listado aqui? Fatores que são pré-natais, durante a gestação, e eventualmente alguns fatores perinatais ou pós-natais imediatos, como, por exemplo, infecções seriam pós-natais imediatos, tá? Mas o que a gente fala aqui? O que a gente está entendendo aqui? A gente está falando de exposição a algumas drogas específicas, eu citei o ácido valproico, mas a gente pode ter cigarro, a gente pode ter diabetes gestacional, a gente tem idade dos pais, principalmente a idade paterna, ela tem sido apontada como mais importante do que a idade materna. Então, assim, todos aqueles fatores de risco, vocês veem que eu não estou falando de causa, eu estou falando de fator de risco. O que é um fator de risco? É um fator que aumenta a chance de. Então, prematuridade, que é um fator perinatal, ela é um fator que aumenta a chance de, significa que todo prematuro vai ter TEA, ou TDAH, ou TDC, porque eles aparecem em todos? Não, significa que se eu comparar uma criança de termo, que nasceu no tempo certo, com uma criança prematura, a prematura tem uma chance maior de. Não é causa e efeito. Então, é isso que vocês terem que ter em mente. A gente está falando de fatores de risco, a gente não está falando de causa e efeito, tá? Por que eu estou falando isso? Porque fator de risco ele é importante para o direcionamento clínico dos profissionais de saúde para tentar minimizar esses efeitos. Então, eu ter um bom pré-natal que previne um diabetes gestacional, que maneja melhor um diabetes gestacional, que previne infecções através da vacinação materna. Então, isso direciona políticas, direciona cuidado, minimiza a chance. E então conhecer esses fatores de risco são importantes, mas não para culpabilizar os pais. Eu acho que isso é muito importante da gente falar. Fatores de risco são fatores que podem eventualmente ser controlados, precisam ser direcionados por boas políticas de assistência, de tentativa de diminuir a interferência, mas eles não são os únicos, né? Não é causa e efeito, causa e consequência. Isso é chance. Eu quero deixar isso muito claro, porque se a gente tem isso, a gente desestigmatiza
Quando a gente fala de maternidade e paternidade atípica, se a gente já traz isso para um contexto de maternidade e paternidade típico, a gente já sabe, e a gente fala muito isso da mãe, né? Nasce a criança, nasce a culpa, tem culpa se vai trabalhar, se não vai, se dá chocolate, se não dá, se põe de castigo, se não põe. Isso já é implícito. Quando a gente fala de maternidade e paternidade atípica, tudo isso se potencializa numa magnitude muito grande, a gente tem que ter muito cuidado com as nossas falas. Então, se você fala assim, você teve diabetes gestacional, a culpa é sua. Gente, isso, vocês têm ideia do quanto isso aumenta o sofrimento? E isso não é controlável, isso não está A gente não deve aumentar a culpa, isso não está nas mãos dos pais, não é uma escolha, não é uma escolha ter uma herança genética, não é uma escolha ter uma alteração durante a gestação. Numa família, eu vou colocar muito entre aspas, espero que vocês entendam o que eu quero dizer, a existência de um transtorno, ela é completamente aleatória. Ela vem, né? Por mais que você tente ali, ela vem, né? Então, o que eu quero dizer é que é importante a gente conhecer o que pode potencialmente causar, os fatores de risco, mas o que eu quero dizer é que a gente tem que desestigmatizar, apoiar essas famílias e reduzir a culpa. Porque a família não tem culpa, tá? A gente precisa apoiar e tomar cuidado com as falas justamente por isso, porque então a gente pode maximizar esse sofrimento, ou a gente pode minimizar esse sofrimento, tá? E o que eu conhecer disso é importante? Como é que uma alteração genética ela pode influenciar a levar essas alterações lá no nível de comportamento? Isso leva a uma alteração no desenvolvimento do sistema nervoso. Acho que eu não preciso me aprofundar tanto nesses processos neurais, mas o que eu quero dizer é que a gente tem alguns genes candidatos aí, que são esses três, só para vocês terem uma ideia do que eles fariam, né? Esse PTN é um gene ele é um gene supressor de tumor. Então, o que ele faz? Ele regula um processo que chama apoptose, que é de morte celular, né? E ele bloqueia a proliferação e crescimento celular. Esse gene, ele está alterado no autismo, igual a uma pessoa que tem um tumor? Não, mas ele está alterado. Essa alteração pode fazer o quê? Um crescimento anormal do cérebro. Por quê? Porque se ele deveria bloquear a proliferação, fazer o mecanismo de apoptose, que é morte celular, sim, a gente nasce com um montão de neurônio que a gente vai perdendo e precisa desse processo que a gente fala de poda neural muito mais no nível da sinapse, mas a gente precisa sim desse processo de apoptose, que é de morte neuronal. A gente precisa perder alguns neurônios para ajustar o funcionamento, isso é esperado no desenvolvimento normal. E aí, se a gente tem esse processo desregulado, a gente tem muito mais neurônios do que a gente deveria em algumas áreas, e isso atrapalha o funcionamento, a conectividade, o desenvolvimento cerebral. Então, esse é um possível gene que tem aparecido, e a gente chama isso de gene candidato. Esse outro, MECP2 aí, a gente não conhece muito bem a função, mas parece que ele é essencial para o funcionamento das células nervosas. Então, ele é particularmente importante em células nervosas mais maduras, e ele está ali presente em níveis mais elevados. Esse gene especificamente, ele é um marcador da síndrome de Rett, que lá atrás, em DSMs anteriores, colocavam junto com o TEA, né? A síndrome de Rett, só lembrando, ela tem esse marcador e ela se difere, ela tem alterações de cognição, de comunicação, de interação social, mas ela vai se diferir do TEA por uma alteração, por uma desaceleração do crescimento craniano, por perda de habilidades manuais voluntárias que foram adquiridas anteriormente, e
pelo aparecimento de outros sinais motores e movimentos corporais inadequados no tronco, por exemplo, tá? Esse outro gene, ele está relacionado, esse ATG7, ele está relacionado à degradação celular e à reciclagem, que também então estariam acontecendo processos inadequados de apoptose, de poda neural, e que levariam ao crescimento irregular de áreas cerebrais, tá? Esses genes, junto com essas alterações ambientais, então exposições, principalmente no período pré-natal, poderiam levar a alterações não no neurônio, que é a célula onde passa o impulso nervoso, mas as células que dão sustentação para o neurônio, que são células da neuróglia, especificamente essa micróglia, tá? Essa alteração aí, ela levaria a diversos processos anormais ao longo do desenvolvimento cerebral. Então, ela atrapalharia na formação das sinapses, que são as áreas de conexão entre os neurônios. Então, para passar a informação ali, ele precisa chegar perto do outro, que esse comando passe de um para o outro, e isso pode estar alterado. A formação das ramificações dendríticas, o que é isso? Prolongamentos para formar novas áreas de aumento dessa rede de conectividade e alterações da migração neuronal. Então, a gente vai ter crescimento cerebral de volume, vai ter aumento do volume cerebral total e de áreas específicas ali, como a região frontal, como o cerebelo, que vão estar relacionadas a diversas alterações e manifestações clínicas no TEA. Então, a gente vê aqui exatamente o que eu falei. Depois do nascimento, a gente tem uma série de processos, mas esse cérebro, ele está basicamente pronto em estrutura. Já tem lá o que vai ser cérebro, o que vai ser cerebelo, o que vai ser tronco cefálico. E ele vai ganhar basicamente em volume, em tamanho, em função. E essa função, ela é direcionada pelas experiências, pelas vivências dessa criança. Então, a gente está falando da coisa da neuroplasticidade. Agora, o que a gente vê? Então, aqui, estudos com autistas, né? Que a gente tem um perímetro cefálico no nascimento basicamente sem diferença nos 2 primeiros meses, mas que isso vai mudando ao longo da vida. A gente tem um supercrescimento aqui ao redor, eles falam aqui entre 15 a 28 meses, mas que essa curva começa a se diferenciar entre o 6º e o 14º mês de vida, né? E a gente vê que a área pré-frontal é a área mais atingida, né, por essa... Eu teria mais neurônios nessa área ao longo do crescimento. Aqui, esse artigo é bem interessante, a gente não precisa se aprofundar tanto, mas é para mostrar para vocês que existem diversas áreas, assim como a gente tem diversas manifestações clínicas. É claro que a gente vai ter uma grande variabilidade de possibilidades de áreas cerebrais afetadas. Em alguns indivíduos a gente vai ter mais em alguma área e menos em outra. Então, a gente tem áreas que podem estar hiperconectadas e a gente pode ter áreas que estão hipofuncionantes ou hipoconectadas. Tá? E aí a gente tem diversas questões aí. E eu vou interromper de novo o vídeo só mais um pouquinho para a gente não perder essa gravação, processá-la, e eu venho com mais um pedacinho de aula para a gente terminar essa fala, tá bom?